E hoje eu quero tocar num ponto legal que a gente tem que perceber, a estratégia do inferno em quebrar a igreja do Senhor, de maneira coletiva e de maneira individual, que somos nós somos representantes, mas nós participamos de um corpo. Então, uma das estratégias do inferno é separação, é causar divisão. Então, um ambiente onde tem separação e divisão é um ambiente preocupante. Mas um ambiente onde tem unidade de coração, apesar de ter pensamentos diferentes, personalidades diferentes, mas unidade de coração, é um ambiente protegido pela glória de Deus. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Os irmãos, né? Que unidade é essa, pastor? Unidade de espírito, cara. Unidade de valorização, de respeito. A gente tem que aprender a valorizar os outros, mesmo que eles pensem diferente. Xiii. Mas hoje nós estamos vendo dias onde, se você pensa diferente de mim, você é meu inimigo. Você é do inferno. Pessoas são mais importantes que suas opiniões. Eu vou repetir isso. Pessoas são mais importantes que suas opiniões. É um ser humano. Não adianta a gente travar essa batalha de convencimento, de lutar um com o outro, para que o outro então se convença que eu estou certo. Não funciona. O inferno tem trabalhado muito sério dentro dessa área, dentro da igreja também. Ele sabe como manter o mundo na mão dele. E o mundo está assim, dividido, separado. Dividido, marido separado de esposa, de amigos, de parentes. Esses são rótulos dos fins dos tempos, porque aumenta isso. Jesus falou algo tão sério, não é essa a minha mensagem não, tá? Mas eu estou entrando um pouquinho aqui. Jesus falou tão sério isso que em Mateus, no capítulo 24, eu queria que você abrisse rapidamente, ele falando para os discípulos, e não é um conteúdo do mundo, mas em Mateus capítulo 24, glória a Deus. No verso número 10, ele disse que nesse tempo, no tempo do fim, muitos hão de se escandalizar. A palavra no original significa se ofender. E nós estamos vivendo dias onde as pessoas se ofendem por qualquer coisa. Qualquer coisa. Veja, muitos hão de se ofender, trair e odiar uns aos outros. Meu Deus. Então, o que vem acontecendo é justamente isso, a multiplicação, é um negócio exponencial, cara, de como isso está acontecendo, nas mais variadas camadas de acontecimento, ambiente familiar, ambiente de trabalho, ambiente de igreja também. E está escrito aí, ó, e no verso 12, vamos pular o verso 11, verso 12, você já abriu a Bíblia aí? Já está com a canetinha ou não? Show de bola, hein? Oh, vou te dar um beijo no final do ano, hein? E por se multiplicar a iniquidade. A palavra iniquidade, ela simplesmente significa uma maneira de viver afastada da verdade. Ou seja, todo o conteúdo da verdade, que é a palavra escrita de Deus, não faz parte do comportamento das pessoas. E isso está aumentando dentro da própria igreja do Senhor, porque veja, Jesus disse assim, ó, por se multiplicar essa maneira afastada de viver da verdade, e eu vou falar isso aqui para você agora, hein, você que está me assistindo, mesmo sendo da igreja do Senhor, mas é uma maneira de viver que está afastada da verdade, mas ela se considera que ela é de Jesus, ela é uma pessoa cristã, ela se considera, entre ser isso verdadeiro ou não, porque Jesus falou assim, você conhece a árvore pelos frutos,
Você conhece uma pessoa naquilo que ela diz, é o credo dela, que ela vive pelo comportamento dela. E aí Jesus disse, por se multiplicar a maneira afastada da verdade, de como Deus escreveu que nós deveríamos viver, está escrito que o amor, a palavra amor aqui é a palavra usada para o amor de Deus, que é o amor ágape, é a palavra ágape. Esse amor, olhem para mim, preste atenção que esse detalhe é importante, esse amor, ele só é encontrado dentro de mim e de você. Romanos capítulo 5 diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Então Jesus está falando de um conteúdo onde a sua igreja sofreria exatamente isso, por se multiplicar. Não, gente, nós temos que ler e tomar posse daquilo que está escrito, é multiplicação, não é soma. Aumenta porque aumenta de maneira exponencial o número de pessoas que se dizem cristãs, mas vivem de maneira à parte da verdade. Vivem a sua maneira de pensar, o que acham, o que pensam, mas não tem nenhuma fundamentação com a verdade, acham que estão certos. Então Jesus falou que então o que vai acontecer? É que essa pessoa, ela vai se esfriar. O amor, que é a manifestação, é Ele, a sua verdade, Ele é amor, Ele é a palavra viva, se esfriará de quase todos. Mas dá vontade de chorar, sinceramente, porque é o seguinte, eu vou ter que me qualificar para não entrar nessa turma. Quase todos. Jesus não está de brincadeira, Ele está falando o que é verdade. Então essa seria uma marca bem registrada do fim dos tempos, uma igreja, que é aquilo que a gente vai comentar, uma igreja apóstata. Não é uma igreja que diz assim, não, eu sou de Jesus, que é isso? Não, Jesus é o Filho de Deus, eu creio. Mas a sua maneira de viver não prova isso. Não prova um comportamento que deveria ter, ou pelo menos está num aperfeiçoamento para que viva da maneira como tem que ser vivida. O que eu acho incrível na carta de Paulo aos Efésios é que ele divide a carta em primeiro apresentar nos 3 primeiros capítulos ali, a obra da cruz do Calvário, a revelação disso tudo, quem nós somos como corpo, assentado em lugares celestiais e tal. Depois, a partir do capítulo 4, ele começa a falar 5 vezes como nós devemos viver. Então essa é uma responsabilidade nossa, gente. Está sendo criado um universo aí de que as pessoas estão pensando e achando o que for, menos aquilo que é verdadeiro. Tem um perigo grande nisso. E essa é uma baita de marca chamada apostasia, que é uma marca antes da vinda do nosso Senhor. Então, da mesma maneira que vai ter uma porta, eu creio que daqui até a vinda de Jesus, milhões, se não 1 bilhão de pessoas vai se converter, cara. Mas também tem uma porteira gigante atrás e pessoas estão saindo fora. Então está dizendo quase todos. Estou fora. Diga, estou fora. Vamos ter que fazer esse bom combate de ficar aí, né? E depois diz o verso 3, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Colocou a salvação como completa, colocou a salvação como definitivamente já toda pronta e beleza, você chegou ao final dessa história como algo no futuro, eu estou sendo salvo. Repita comigo, eu estou sendo salvo. Eu não fui salvo. Eu estou sendo salvo. Naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Fui transformado numa nova criatura. Me lembro até hoje, uma tarde de sábado. Uau! Estou aí, eu e ela, essa menina linda aí. Estamos na nossa jornada e vamos embora. Nós estamos sendo salvos. Você tem que valorizar a palavra de Jesus como ela é. E não como eu acredito que seja. Ou como eu ouvi de alguém. Não ouça de alguém, leia a Bíblia. Agora com essa eu vou embora. Leia a Bíblia. Se você e eu perseverarmos até o final, temos o direito à coroa da vida.
Vamos entrar na cidade pelas portas, o anjo vai olhar, ih, rapaz, lá vem um filho de Deus, ó. Ixi. É só lermos o livro de Apocalipse e vai ver que é isso. No final, o recado às 7 igrejas é ao vencedor. Então esse é o tempo que a gente está vivendo. Isso aqui é só a introdução, é o couvert. Agora vamos começar a ler textos. Okay? O que eu vejo, gente, está faltando. Isso você me perguntar como pastor teu, vou falar como amizade, está aqui o pastor Luiz também, que está sempre conosco. O que está faltando é a igreja ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Antigamente, no interior, quando você andava, você via muito umas plaquinhas assim, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Não é? Ah, sim, cara, uma vez eu fui fazer uma viagem para o Paraná, nós fomos até, o pastor Teixeira foi com a gente fazer fomos fazer um casamento de um casal aqui da igreja, numa cidade chamada Jandaia do Sul. É isso mesmo, você não sabe onde é não, nem eu, é Paraná, interior do Paraná. Beleza, andando no interior do Paraná, volta e meia, de tantos quilômetros, à beira da estrada, tinha umas plaquinhas pequenininhas assim, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Está faltando, a gente está vendo Facebook, a gente está vendo Instagram, a gente está vendo o que o outro está falando, está dando like para lá, like para cá, mas... E lê a Bíblia. Porque se você lê, o Espírito Santo está em você, ele vai dar testemunho dessa verdade. E eu vou te falar o que ele vai fazer, ele vai te proteger com base em conhecimento. Lembra que Jesus falou assim, cara, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Não está falando vocês erram porque vocês não são pastores. Está falando porque vocês não leem a Bíblia. E muitas pessoas ainda têm isso, que o inferno fica ventilando, que quem tem que conhecer a Bíblia é o pastor para explicar. Vai nessa. Porque ele está te cozinhando ali, igual o sapo ali, para tu virar assim, ó. Já era. Com base no quê, pastor? Com base na ignorância. Eu não fui chamado para ser ignorante. Eu fui chamado para o conhecimento. Para o entendimento de verdades espirituais. Uma das principais funções da pessoa do Espírito Santo em nós é trazer entendimento e revelação do coração do Pai para nós. Com base no quê? Com base no que eu conheço. Tem que ler a Bíblia. Diga glória a Deus. Então eu quero falar sobre o aumento do engano. No passado eu já comentei alguns aspectos, eu quero trazer outros novos. E enquanto eu estiver aí, nesse ano, eu acho que eu vou fazer vários encontros sobre dias do fim. Ok? Essa é a minha parte, porque o meu coração está explodindo para isso. Meu Deus. Não sei se você assistiu os 2 últimos encontros, eu falei sobre o dia do Senhor. Não é um dia agradável para o mundo, porque começa os julgamentos. E não tem mais esse... Gente, preste bem atenção, eu vou repetir. Não tem uma segunda van. Não tem deixados para trás, eu vou pegar a Bíblia do meu avô, então agora eu aceito a Jesus, eu vou na última van. Não tem isso. Isso não é verdade, não está na Bíblia. O dia, vou falar para todos, o dia da salvação é hoje. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de nós entregarmos o nosso coração para Ele, nos rendermos a Ele e recebermos o senhorio dele sobre a nossa vida. Hoje é o dia. Em Lucas capítulo 16, eu vou pegar essa série agora de novo, que eu preciso falar disso novamente, por uma experiência que eu contei um domingo aqui, do pastor Michael, tendo aquele sonho sobre eternidade, e a gente vê em Lucas 16, que 2 pessoas se encontravam em lugares diferentes, uma no seio de Abraão, no paraíso, naquele conforto de Deus, e a outra no inferno. E essa pessoa dizendo, está em Lucas 16, dizendo assim, pai Abraão, olha, pede a Lázaro para ir lá na minha casa avisar os meus 5 irmãos, que é o seguinte, para ele, mas ele vai ver se eles mudam a maneira deles viverem, porque é o seguinte, senão eles vão parar aqui comigo. E Abraão falou assim, eles têm os profetas, ouçam-nos, tem que ouvi-los, ouça eles. Continua assim, a igreja está aqui proclamando o Senhor Jesus, a liberdade, a transformação,
porque hoje ainda é dia de salvação. Hoje é o poder da graça de Deus concedida a todo ser humano que o receba, e a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. O tempo de salvação é hoje, gente. Não se enganem. Ah, mas eu tenho uma série de uns livros. Joga fora, bota no fogo. Porque o dia do Senhor, quando chegar, vai ser glória para a igreja, porque vai subir. E vai ser desespero para quem ficar. Mas Jesus, olha, não dá mais. Não tem Jesus mais. Eu estou falando para vocês, gente, é super importante. O que eu estou falando está sendo testemunhado pelo Espírito Santo. Eu vejo a alegria dele dentro de mim. De eu te falar a verdade. Daí isso também ser que a gente vai ver como base, uma base nos dias de hoje, de ser proclamado muitas coisas no conteúdo de segunda vinda, ao fim dos tempos, que não são bíblicas. E isso é perigoso, porque levam a informação errada, e você guarda o errado. Ah, mas eu achei, porque eu ouvi. Aí eu pensei que fosse assim. Se a gente lesse a Bíblia, com a ação do Espírito Santo, nós descobriríamos se nós estamos no caminho certo ou errado. Daí eu falar para vocês, conversar sobre esse assunto, é muito maravilhoso. Tem muitas bases totais, bíblicas, para serem faladas sobre, mas também tem muitas coisas que não podem ser faladas, porque não tem lucidez ou claridade suficiente para a gente estabelecer como uma doutrina. Quem está dormindo, diga aleluia. Que bom, está todo mundo ligado. Eu estou percebendo, você está ligado, eu também estou. Porque esse assunto para Deus é sério. Você que imagina? Ele sabe o tempo que ele vai chegar. Mas nós não sabemos. Agora você imagina, se esse negócio está tão próximo, como é que está o céu? A felicidade de ver que a sua igreja tem falado sobre esse assunto e levantado. Olha aí, gente, o tempo do arrependimento é hoje. A oportunidade que você tem de ouvir a verdade e se entregar a ela é hoje. Como eu tive naquele dia e me entreguei. Eu sou grato até hoje. Porque eu me abri para a verdade. A pessoa que estava comigo se fechou. Mas eu me abri. Então a minha jornada de vida hoje nada mais é do que uma consequência de um dia que eu me abri para a verdade. Eu sou um cara mais tranquilo. Se eu fechar os meus olhinhos, eu vou para casa. Mas o dia de garantirmos a eternidade com Deus é hoje. Não é amanhã. Não pense que domingo, pastor, domingo eu estou aí. É hoje. Você está aqui hoje? Você está me escutando aí? Está me vendo? É hoje. Hoje é o teu dia. Não deixe para amanhã. Não faça isso. Agora você imagina viver uma eternidade consciente e poderia tomar uma decisão de mudar a sua vida para sempre. E você parar num lugar, cara, que não é um lugar quente, não. É um lugar torturante. Deus não criou esse lugar para mim nem para você. Mas milhões de pessoas estão indo para lá. A cada segundo morre 2 pessoas. Já foi mais 2. Já foi mais 2. Já foi mais 2. Já foi mais 2 e assim vai. Uau. E está sendo anunciado o Evangelho, hein? Eu falei para vocês, olha aí a agência missionária chamada telefone celular, que não é mais telefone, virou tudo, é mais um programa de vídeo do que qualquer outra coisa, e vai para todo lugar da terra. Você responde a uma pessoa aqui que está lá no Ceará, recebeu na hora, está lá na Austrália, foi na hora. Não pense que está longe, né? Esse papo de Jesus voltar, eu já ouvi isso o tempo que meu avô era de calça curta na igreja. Mesma coisa que Pedro falou. Estou fora. Estava conversando com um pastor ali. O que vem acontecendo dentro de você que está te alertando? O que vem acontecendo dentro de mim, de você, aqui dentro que está mexendo comigo? Falei, cara, esse tempo tem alguma coisa aqui. Exatamente. Nós temos que valorizar aquilo que está acontecendo dentro do nosso coração.
É o preparo de dentro para fora, de percepção de coisas. Vamos lá, vamos ler os textos. Então, esse é o assunto, o aumento. Então, assista lá o que eu falei sobre o dia do Senhor, ok? Para dar continuidade, né, de você poder aprender também, marca lá as passagens, é bem claro. Vamos falar um pouquinho do aumento do engano, né? E também a apostasia da fé verdadeira, vamos dizer assim, a fé baseada em Cristo Jesus, sua palavra, obra da cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2, Paulo diz: eu lhes digo para que ninguém os engane, com argumentos que só parecem convincentes, gente, olha aí. Eu estou lendo na Bíblia Viva, tá bom? Que eu acho que aí dá um recheio, mas fica bonito, não é isso? É isso mesmo, a Bíblia Viva. Então eu digo, cuidado para ninguém enganar vocês com argumentos. Veja, gente, isso é interessante, argumentos que fazem sentido e que convencem porque fazem sentido, não necessariamente são verdadeiros. Satanás fez isso com Eva. Então é isso que Deus disse? Que se você comer desse fruto você vai morrer? Mas Eva, presta atenção, é claro que não, porque Deus começou, porque Deus sabe que no dia, enrolou, trouxe uma argumentação convincente, ela olhou para a árvore, bacana, gostei do que você acabou de falar para mim, moleu. Pastor, como é que eu me livro da argumentação convincente? Lendo a Bíblia. No último livro de Timóteo, que é um livro onde Paulo já estava no final da sua carreira, ele ia ser executado um pouquinho mais à frente, ele escreve, já sabendo que o tempo dele já tinha chegado, ele dá algumas recomendações, cara, para Timóteo, que são fantásticas. Cara, ó, presta atenção, você me segue de perto, presta atenção no que eu falo. Seja uma pessoa ligada nisso aqui, seja uma pessoa paciente, perseverante, fique com essa doutrina, que essa doutrina é sadia, e não só ela vai te livrar, como livrará aqueles que estão contigo. Uau, do qual você é responsável para cuidar. A minha responsabilidade é altíssima, gente, porque eu cuido de vocês, você imagina? É um ministério. As ovelhas são de quem? Do Senhor, não é minha. Todos nós aqui. E ele, no seu último momento, percebendo todas as coisas, falou, cara, fica aqui, que isso aqui vai te levar até o final. Que alguém diga glória a Deus. E aí ele continua dizendo para a igreja que vocês precisam deixar que as raízes de vocês se aprofundem nele, em Jesus, e extraiam dele a nutrição, dele, da verdade. Diga a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai senão por... A verdade. Não é argumentação. Não são ideias muito bem estabelecidas, bonitas, comoventes. Ideias que trazem convencimento, parece legal, mas não é verdadeiro. Cuidem de continuar, eu coloquei um pouquinho mais ali em negrito, né? Ao contrário, né? No conteúdo de ficar mais... Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos aonde? É verdade. Cuidem de continuar a crescer no Senhor, a sua verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. Aleluia! Cuidado! Não permitam que outros, cara, estraguem, escravizem, desviem eu e você da verdadeira fé e da alegria com suas filosofias. Diga, filosofias. Soluções erradas e superficiais.
Meu Deus, gente, está mais do que claro. Baseadas no quê? Baseadas em ideias e pensamentos meramente humanos. Pastor, eu creio dessa maneira. Quando você fala assim para mim, eu creio dessa maneira, você vai me dar base bíblica para você dizer que você crê. E se você não me der base bíblica, então é o que você acha, é o que você pensa. Ou você ouviu de alguém, que é o que mais acontece. É nós ouvirmos de uma pessoa. A nossa crença não vem porque nós vamos atrás dela. A nossa crença vem porque a gente recebe de outros sem questionar. Você não deve fazer isso. Você tem que conferir o que eu falo, os pastores, esse ministério. Está há anos aí, proclamando a verdade. Vai conferir se não está na palavra. Todos nós aqui crescemos na verdade. Paulo disse, em parte nós conhecemos. Eu também não conheço toda a verdade, mas eu venho crescendo. Mas eu tenho que me certificar que aquilo que eu sei é verdadeiro e isso te alimenta e te abençoa. E te protege. Vou repetir, alimenta, cuida e protege. Alimenta, cuida e protege. Então, baseadas filosofias em ideias, pensamentos humanos, em lugar daquilo, então estão substituindo o que o homem acha, o que o homem pensa, daquilo que a obra do Senhor da cruz do Calvário já fez, e está estabelecido como fundamentação para a minha vida. Eu tenho que estar enraizado no conteúdo da verdade chamada Jesus, obra da cruz do Calvário. É isso que o apóstolo Paulo, desde aquela época, já falava para a igreja. Porque, gente, é muito interessante, quem estuda a Bíblia, os pastores sabem disso, ou você também, e você vai ver em cada carta, os apóstolos com uma determinada preocupação, que sempre aparece uma maneira de pensar, sempre aparece um cabra, vamos dizer assim, um cabra para dizer o que não é verdadeiro, e perturba a igreja, diz isso, aquilo, outro. Então sempre tem uma recomendação a cuidado, porque muitos estão dizendo isso aí, estão falando aquilo outro e tal. Então isso não é novo. Mas só que nós estamos vivendo um tempo onde isso vai se multiplicar. Nós vivemos um tempo que é o tempo do fim, onde o engano, a porta, seria bem maior. Alguém está entendendo? Porque veja, gente, para pensar só nisso. Vamos usar agora o cérebro alinhado com a palavra. Se o mundo já está na mão de Satanás, se está acabando, o que ele quer arrastar para ir com ele também, porque ele não suporta? Pode apontar para o teu irmão e dizer, você. É você mesmo, Luiz. Pastor Hélio, estou fora. Então se garante, meu. E não se qualificar lá, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Não, eu estou garantido, porque eu entreguei minha vida para Jesus. Onde você leu isso, cara? Você está lendo algo que você está achando, pensando. Quem te falou isso? Lê a Bíblia. Não tem moleza. É até o final. É um dia após o outro. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Abre a Bíblia, já vai grifando. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, ou nos dias do fim, algumas pessoas apostatarão da fé por prestarem atenção. Entre parênteses coloquei ali obedecerem, né? Por colocarem o foco por prestar atenção, por dar atenção a espíritos enganadores. A palavra, na Bíblia nossa, na Ara, por exemplo, está escrito aí que é o sedutor de todo mundo. A palavra sedução, na verdade, é isso, é o enganador. É a operação dos espíritos, cara, que trabalham dentro do império das trevas. Eles são enganadores. Legal? Então é uma promoção de situações que acontecem, e muitas vezes através até de pessoas
que são usadas pelas trevas, não necessariamente porque elas têm consciência disso, mas que estão debaixo de um conceito errado, e acreditam naquele conceito. A pior coisa que pode acontecer é eu estar debaixo de um conceito errado, cara, sem ter consciência de que estou num conceito errado. Você ouviu o que eu falei? Isso acontece direto, e é um perigo muito grande. É aí que então os espíritos das trevas, eles aproveitam. Prestou atenção aos espíritos enganadores e às questões ensinadas por demônio. É que o demônio vai aparecer, atenção, vou ler a Bíblia aqui, hein? Eu vou te falar, eu sou o capeta, mas vou te falar aí uns negócios. Ele não vai fazer isso. Como é que nós somos enganados? Através de outros. Eu nunca vi uma parede me enganar. Uma bateria, nunca conversou comigo me enganando. Até mesmo o cachorro olha para você, está sempre banando o rabinho. Mas eu sou enganado por aquilo que eu ouço de outros. Pensamentos, argumentações. Até mesmo quando alguém vem te falar mal de uma outra pessoa, será que é verdade? Essa foi boa, hein, pastor? Pois é, a gente tem que pensar. Daí a Bíblia nos ensinar para a gente não abrir a nossa boca e falar mal de ninguém. Então, muita informação a gente tem hoje, nos dias de hoje, aumenta isso, todo mundo sabe, fake news, e todo mundo fica dando risada. Às vezes o cara está dormindo no fake news e está dando risada. E o fake news também, dentro da área do Evangelho, dentro da área daquilo que a pessoa acha que é uma verdade, é uma pseudo-verdade, é uma meia-verdade, é uma verdade tão pequenininha que não tem esse negócio, ou é verdade ou não é, ou é sim ou não. Com Deus é assim, é aqui ou lá. Não, eu estou na coluna do meio, não tem. Ou trevas ou luz. Ou verdade ou engano. E aí, eu e você ficarmos numa posição de discernir, esse já é um outro assunto para a gente conversar. Verso número 2, esses ensinos, eles procedem da hipocrisia de mentirosos, olha aí, está vendo? Enganadores, cuja consciência foi cauterizada como que por meio de um ferro em brasa. Então, por várias passagens, gente, inclusive a própria declaração de Jesus em relação aos dias do fim, é que estes seriam marcados com um tempo de crescimento, do engano. Beleza, isso tem que ter consciência no nosso coração, que a gente tem que viver dias de estar protegido. Não estou falando num conteúdo tão físico disso, porque Deus, ele tem os seus anjos. Se você está aqui vivo, é porque os anjos têm trabalhado. Diga aleluia. O meu é desse tamanhozinho, o bichinho é jiu-jitsu direto. Viu, pastor? Vou te falar, o cara trabalha, graças a Deus. Não quero nem trocar, aleluia. Que papo é esse, trocar de anjo? O pastor falou o negócio de trocar de anjo. Desconsidera aí, porque eu não estou trazendo doutrina desse aspecto aí. Mas é uma questão de te proteger para você chegar. Quantos querem chegar? Eu quero. Então é sério. Então eu quero te falar isso aqui, ó, o engano tem muitas faces parecidas com a verdade. E essa é a estratégia do inferno. Ele quer me convencer que é verdadeiro. Ele não vai me trazer algo tão chacoalhado do outro lado que não é verdadeiro, que eu digo, já identifiquei, isso aí é o capeta, cara, como é que vai falando esse negócio? Não. Ele quer trazer algo para você que seja muito parecido com a verdade, mas há uma grande diferença entre ser parecido e ser verdadeiro. Uau! Todo mundo conhece aqui o pastor Gustavo e o pastor... Ih, rapaz, me enrolei agora, hein, rapaz, como é que é? Não, no início, hein, Gustavão, quando vocês chegaram aqui, eu falei, mas, hein, pastor, mas, hein? Depois você começa a ver a diferença. Já me contaram casos da época de colégio que um substituiu o outro lá no bom sentido, porque o cara conversou com ele achando que era o Gustavo, e o Cristiano respondeu como se fosse o Gustavo, para resolver logo o assunto, para não dizer que não sou eu e tal. E aí?
E a gente está em condição espiritual, isso que eu falo para a igreja, você que me assiste, de discernir o que é verdadeiro, de discernir algo que parece a verdade. Pastor, eu vou te falar, mas não é. Porque essa é a forma de quebrar, essa é a forma de quebrar a igreja, é trazer conceitos que não são verdadeiros, são parecidos com a verdade. Então Jesus, ele adverte, dizendo que nesse tempo, nos dias do fim, ele já começa explicando para os discípulos quando perguntam, não, cara, cuidado para ninguém enganar vocês. Já mandou ver. No verso 4, verso 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu sou o Messias, eu sou aquele que vocês estavam esperando. Então, se Jesus está dizendo isso, o que eu gostei é quando eu grifei aqui esses versos, em todos os três, no verso 4, verso 5 e verso 11, está escrito muitos. Então, ele não está falando sobre pouquinho, não, ele está falando de muitos. Muitos virão e enganarão Mas se Jesus está falando para os discípulos, ele não está falando para uma audiência chamada mundo, porque o mundo jaz no maligno, imerso numa mentalidade da qual que não precisa mais nada. A pessoa não tem consciência do quanto ela já está perdida. Cara, gente, isso aí é trágico. Da importância da igreja, a gente levantar no nosso papel de responsabilidade, de sermos aquele que vamos anunciar, levar essa mensagem, para serem libertos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, a verdade. 2 Coríntios, capítulo 4. E no verso 11, vão se levantar, eu até botei uma marquinha ali embaixo, vão se levantar muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Mas falsos profetas que parecem profetas verdadeiros, só parecem, mas não são verdadeiros. Acho muito legal, porque Jesus ele diz tudo para a gente prestar atenção. Eu quero que você vá comigo a Mateus 7, a gente já está terminando, eu vou continuar na próxima quinta-feira. Em Mateus capítulo 7, por isso a importância de você ler a Bíblia. Jesus diz assim no verso 15, abre lá, a Bíblia aí, pega a sua caneta, você que está em casa, hein, que beleza, está aí nesse sofá, estou te vendo, hein, comendo esse sanduíche agora, porque está com fome, né? Legal, sem problema, vai comendo aí, prestando atenção, pega a canetinha e pede a esposa para ajudar. Então, vem lá, verso 15, acautelai-vos dos falsos profetas, Mateus 7, verso 15, e se vos apresentam disfarçados em ovelha, safado, meu Deus do céu, mas Jesus já está falando, gente, e ele está falando para quem? Para os discípulos, para a sua igreja, disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Meu Deus! Cadê os dentes? Agora não é o momento da gente pedir o irmão para abrir a boca, né, cara? A ver se tem aquele canino desse tamanho assim, né? Não é esse momento. Eu não vou nem pedir os pastores para abrir a boca aqui não, hein, cara? Se você tem um canino mais avançado aí, nós vamos ter que fazer umas perguntas, hein? Não é não? Mas aí, ó, olha que legal. E Jesus na lata, ele já falou, gente, sabe que às vezes a gente é enganado porque a gente é bobo, cara. Não é por falta de advertência. Se você anda na presença de Deus e você conhece a Bíblia e você tem o Espírito Santo, coisas te incomodarão, cara. Você aparentemente está olhando assim, não, aparentemente, pastor, está tudo certo, cara, mas tem alguma coisa dizendo aqui dentro de mim, tem alguma coisa errada.
Isso é o discernimento. Essa é a sensibilidade que vem de Deus para você, te levantando um alerta, até Ele te mostrar tudo. E uma das coisas que eu venho aprendendo é que as pessoas, elas acabam se mostrando quem elas são no decorrer do tempo. Então, se você pega uma pessoa para dizer que confia nela em uma semana, eu vou te falar, senta aqui, vou te dar uma água, calma, relaxa, porque não funciona assim. Tem que rolar o tempo. Mais cedo ou mais tarde, essa capa de cordeiro vai cair. E os dentes vão aparecer. As intenções e as motivações erradas irão para a superfície. É igual aquele tempo, né? Eu me lembro de uma situação que eu passei na ilha de Paquetá. Estava eu lá depois de um almoço daquele violento, garoto ainda. Falei, Jesus, não tem um banheiro aqui, o que eu vou fazer? Falei, eu vou nadar. Nadei uns 200 metros dentro da água. Dei uma mergulhada, aproveitei, larguei a carga de profundidade, saí nadando por baixo mesmo para ninguém saber que eu estava ali perto, aí nadei braçada, daqui a pouco, em vez da carga de profundidade descer, e estou vendo os garotos falar comigo, ali, tu foi fazer, estou vendo um negócio ali em cima da água, cara. Misericórdia. Eu fiquei vermelho igual um camarão, cara. Eu nunca me esqueço desse dia, porque a galera caiu de encarnar na gente, né? Uma situação que eu e você podemos passar, meu. Uma vez a Deise estava tão terrível, não é bem assim não, calma aí. A Deise estava numa situação dessa tão encrencada, que aí o anjo sempre ajuda, né? Cara, eu parei o carro assim, meio, não sei o que, ela atravessou, foi entrando no banheiro, não via nem se estava certo ou não, só foi mandando ver. Graças a Deus acertou, né? Eu não tinha nem aquele negócio para acender o banheiro do posto de gasolina. Tu lembra, né, Deise? Meu Deus, te salvou ali mesmo, na Via Dutra, né? Mas eu estou contando coisas que você já viveu aí, não fica rindo de mim não, ainda não, olha lá, obrigado, tá? Obrigado. Todos nós aqui. Misericórdia, cara. Você não ter a decência de um ambiente próprio, o tempo certo para você. E você está numa situação dessa. E Jesus, corta essa fita aí, por favor, esse pedaço, faz uma edição aí. Mas Jesus disse assim: assim, pelos frutos, você conhece. Você planta uma árvore frutífera, amanhã ela dá fruto? Não. Então a gente vem aprendendo várias coisas também. Uma delas é que as pessoas chegam aqui, e eu entendo tudo isso, gente, porque também acontece comigo. Mas eu quero te falar, uma das coisas que nós ensinamos aqui para vocês, e a gente fala como pastor, como aconselhamento, é o seguinte, cara. Você veio para esse lugar que Deus te trouxe, Ele está te abençoando, então senta e fica aqui até Deus dissolver tudo aquilo que não é verdadeiro. E isso não acontece em 6 meses. Ele vai dissolver o que não é verdadeiro e vai começar então a te edificar com base na verdade. Isso leva tempo. Não é de um dia para a noite. É assim que funciona. Então tá lá, pelos frutos vocês vão conhecer. Jesus fez uma pergunta bem básica: colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz o quê? Porém a árvore má produz frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Então, com o tempo, é que a gente vai ver se realmente as intenções e motivações da pessoa são verdadeiras, são saudáveis. Às vezes o que acontece é isso.
É Deus começar a trabalhar na tua vida e na minha ao ponto de fazer com que as motivações e intenções se tornem saudáveis. Porque se ela é saudável para você, olhem para mim, vai ser saudável para quem caminha com você. E se ela é ruim para mim, vai ser ruim para quem anda ao meu lado. E no verso 11, então, se levantarão muitos falsos profetas. Jesus está falando como identificar. Pelos frutos conhecereis. Vão se levantar de novo muitos, diga muitos, falsos profetas, e enganarão a poucos. Enganarão a? Enganarão a? Ao mundo? Não. Nós vamos continuar na próxima quinta, né? Tem vários aspectos que a gente tem que conversar. E é isso aí. Glória a Deus. Fique de pé.